Então a gente já sabe que é possível estimar a resposta ou definir a resposta de um sistema qualquer a partir das respostas individuais de impulsos unitários. Se eu decompor o meu sinal de entrada em vários impulsos, eu consigo estimar a resposta para cada um desses impulsos e a soma, então, vai ser a soma dessas respostas individuais, contanto que eu já saiba qual que é a resposta desse sistema a um impulso unitário. Essa operação é chamada de convolução. E matematicamente falando, é o seguinte, como que a gente representa essa soma de convolução? O y de n, que é o sinal que a gente quer sair, o sinal mostrado, vai ser um somatório de k, começando de menos infinito até mais infinito, de x de k, onde x de k é o que? É o sinal x naquela amostra k que eu estou considerando, multiplicado por h de n menos k. Quem que é h de n menos k? H de n é o meu sinal, a resposta ao impulso que eu já conheço. É o sinal medido de resposta ao impulso, mas deslocado de k unidades. Vamos ver um exemplo como isso funciona, olha só. Então, por exemplo, aqui, olha, imagina a seguinte situação. Eu tenho um sistema H que eu já sei que a resposta ao impulso dele tem esse aspecto aqui em cima, esse h de n. Ou seja, previamente falando, eu inseri um impulso nesse sistema H e medi a saída. A saída que eu obtive foi esse h de n aqui, olha. Agora, ao invés desse h de n, eu quero saber o seguinte, se eu colocar um sinal x de n aqui, qual que é o y de n que eu consigo? Então, ou seja, se eu colocar esse x de n aqui, que é o mesmo exemplo que a gente colocou anterior, mas agora a gente vai chegar a resolver ele 100%. Se eu chegar e colocar esse x de n aqui, quanto que eu consigo de y de n de saída? Bom, a gente já viu que para chegar nisso daí, olha, a gente vai chegar aqui, olha, a gente vai precisar utilizar a operação da convolução, que ela é também chamada soma de convolução para apresentar esse somatório, ou simplesmente convolução. Como é que a gente faz isso daqui, olha só? Para calcular a convolução desse sinal, quem que eu faço? Y de n é quem? Somatório aqui, olha só. No caso, o meu k varia de menos infinito a mais infinito. Mas nesse caso, como o meu x de n, olha só, todos os valores antes de 0 valem 0, e todos os valores depois de 1 valem 0, eu vou fazer ele variar simplesmente de 0 até 1, porque os outros demais valores vão ser 0, se eu for calculando essa soma. Somando 0 não vai interferir no meu resultado final. Então, olha, tudo bem. Então, vamos fazer aqui, então, olha só, o nosso k variando de 0 até 1, justamente por ser um intervalo em que k, no intervalo em que o valor de x tem valores de amostra diferentes de 0. Nesse sentido, vamos desenvolver essa equação. Então, olha só, y de n vai ser igual a quem? Vou começar o meu k valendo 0, então. Então, eu vou ter x de k, que multiplica h de n menos 0. Então, x de 0 que multiplica h de n menos 0. Próximo, vou somar aqui agora, vou fazer o k valendo 1. Então vai ser quem? X de 1 que multiplica h de n menos 1. Se fosse valendo meu k até 10, o próximo seria mais x de 2 que multiplica h de n menos 2, mais x de 3 que multiplica h de n menos 3, e assim sucessivamente até a gente até chegar a 10. No caso aqui, a gente colocou o nosso k variando de 0 até 1, então vai ser simplesmente isso daí. Vamos desenvolver isso daqui, olha. Quem que é x de 0? No caso aqui, então, x de 0 é quem? É o meu sinal x de amostra igual a 0, onde a amostra é igual a 0, ou seja, eu estou falando aqui, olha, x de 0 vale 1. Então essa equação aqui vai ficar 1 que multiplica h de n menos 0, certo? E quem que é o x de 1? X de 1 é o meu sinal x na amostra igual a 1, então, ou seja, x de 1 é igual a 2. Então aqui vai ficar 2 que multiplica h de n menos 1. Eu vou simplesmente sumir com esse 0 aqui, porque n menos 0 vai dar n, então a gente vai chegar aqui. Quem que vai ser y de n? Vai ser 1 que multiplica h de n, mais 2 que multiplica h de n menos 1. Chegamos nesse ponto aqui agora, a gente vai precisar fazer uma análise gráfica, já que o nosso sinal h de n é um gráfico. Então a gente vai precisar fazer uma análise gráfica de quem que é h de n. Então, ou seja, então y de n vai ser a soma desses dois sinais. Quem que é 1 vezes h de n? 1 vezes h de n é justamente, se eu multiplicar isso daqui por 1, vai ser exatamente isso, certo? Então o que eu vou obter aqui, olha só, 1 vezes h de n é esse sinal, o mesmo sinal que eu tenho a resposta ao impulso. Onde aqui vale 3, 1, 0 e 1. Tudo bem? Joia. O que acontece? Quem que é 2 vezes h de n menos 1? A gente precisa entender. Quem que é 2 vezes h de n menos 1? H de n menos 1, se eu estivesse desconsiderando a 2, seria o quê? O meu sinal h de n deslocado de uma unidade, que a gente já viu isso aí sobre deslocamento na variável independente. Então seria esse mesmo sinal que ao invés de começar no instante 0, começava no instante 1. Então seria esse sinal aqui, olha. Quando eu multiplico por 2, o que acontece? Significa que os valores das amostras vão dobrar. Então onde eu tinha 3 foi para 6, onde eu tinha 2 foi para 1. Então, ou seja, é aquele mesmo sinal multiplicado por 2 e deslocado de uma unidade por causa desse 1 aqui. Certo? Então quem que vai ser y de n? Vai ser justamente a soma desses dois sinais. A soma desses dois sinais. Como é que eu faço a soma de dois sinais? Simplesmente fazendo a soma pontual de cada um dos valores. Então, por exemplo, se eu considerar aqui, olha só, quanto que vai ser o meu sinal y de n no ponto 0? No ponto 0 aqui eu tenho 3,
e aqui eu tenho 0. 3 mais 0 vai dar 3. No ponto 1 aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 6. 1 mais 6, 7. No ponto 2 eu tenho 0, no ponto 2 aqui eu tenho 2. 0 mais 2, 2. No ponto 3 aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 0. 1 mais 0, 1. No ponto 4 eu tenho 0 e aqui eu tenho 2. 0 mais 2, 2. No ponto 5 eu tenho 0, 0. Então, ou seja, a partir de 5 vai ser sempre 0, somando qualquer valor de 0. Ou seja, o que a gente consegue chegar aqui como resposta final é o seguinte. A resposta desse sinal de H, quando eu inserir esse sinal x de n aqui, olha, vai ser esse y de n. Essa é a principal aplicação de convolução. Isso significa o quê? Que a gente consegue definir a saída para qualquer sistema linear invariante no tempo se a gente conhecer como esse sistema reage a um impulso unitário.